Olá, vamos mergulhar em uma das máquinas mais incríveis e complexas que existem, o corpo humano. Nesta análise, a gente vai fazer uma jornada fascinante, começando lá nos menores bloquinhos que nos formam, até chegar na pessoa completa que a gente vê no espelho todos os dias. E a grande pergunta que guia a gente é essa: como é que o corpo humano se constrói? Como ele vai de um simples átomo até uma pessoa inteira? Parece mágica, né? Mas a resposta está em uma organização simplesmente fantástica. E para entender essa organização, a gente precisa conhecer os dois pilares de tudo, a anatomia e a fisiologia. Pensa nelas como uma dupla inseparável que nos ajuda a decifrar os segredos do nosso corpo. Olha, é bem simples, na verdade. A anatomia se preocupa com a estrutura. Ela pergunta: o que é isso? É como se fosse um mapa, mostrando onde cada peça está. Já a fisiologia, ela quer saber da função. Ela pergunta: tá, mas o que isso faz? Como funciona? Uma é sobre a forma, a outra é sobre a ação. E aqui está a chave que conecta as duas. É a ideia mais importante de todas. A estrutura de uma parte do corpo quase sempre entrega sua função. Sabe aquela frase, a forma segue a função? Pois é, no corpo humano essa é a regra de ouro. E aqui a gente tem um exemplo perfeito disso. Pensa só. Os ossos do crânio são todos fundidos, bem juntinhos, formando um verdadeiro capacete natural para proteger o nosso cérebro. Agora, olha para os ossos dos dedos. Eles são super articulados, permitindo todo tipo de movimento delicado. A estrutura, nos dois casos, é simplesmente perfeita para a função que ela precisa cumprir. Ok, agora que a gente já entendeu essa base, vamos ver como o corpo é de fato construído. Existe uma hierarquia, sabe? Um passo a passo muito bem organizado. É quase como uma linguagem, que começa com letras e termina com um livro inteiro. E essa escada da organização tem 6 degraus principais. A gente começa lá embaixo, no nível químico, o mais básico de todos, e vai subindo, celular, tecidual, orgânico, sistêmico, até chegar no nível organísmico, que é o organismo como um todo. Esse é o nosso mapa para essa exploração. Então, vamos lá. Vamos começar a subir essa escada, começando pelos bloquinhos mais fundamentais de todos. O ponto de partida de tudo é o nível químico. Estamos falando dos átomos, carbono, hidrogênio, oxigênio e das moléculas que eles formem, como a água ou até mesmo o DNA, o nosso manual de instruções genético. E para seguir com a nossa analogia da linguagem, os átomos e as moléculas são como as letras do alfabeto. Sozinhos, eles são só letras, mas eles são a base para a gente escrever toda a história. Agora, quando a gente junta essas letras, o que a gente forma? Células. As células são as menores unidades vivas do nosso corpo. É o primeiro nível onde a mágica da vida realmente acontece. Então, se os átomos são as letras, as células são as palavras. São os primeiros elementos que, sozinhos, já têm um significado, uma função viva e específica. O próximo passo é juntar palavras parecidas para trabalhar em equipe. Quando um grupo de células semelhantes se une para fazer uma tarefa específica, a gente tem um tecido. Pensa no tecido muscular, por exemplo, feito de células que sabem contrair. Na nossa analogia, os tecidos são as frases. A gente combinou as palavras, as células, para formar uma ideia mais completa, uma ação coordenada. E quando diferentes tipos de tecidos se juntam para uma missão ainda maior, aí a gente tem um órgão. O estômago, por exemplo, tem tecido muscular para misturar comida e outros tecidos para liberar sucos digestivos. É um trabalho em conjunto, numa estrutura com forma e função bem definidas. Seguindo a lógica, os órgãos são os parágrafos da nossa linguagem corporal. Eles agrupam várias frases, os tecilos, para desenvolver um tema mais complexo, como a digestão, por exemplo. Agora a coisa fica ainda maior. A gente vai para o nível onde diferentes órgãos cooperam em grandes projetos. É como uma orquestra, sabe? Cada instrumento tem sua parte, mas todos tocam juntos em perfeita harmonia. Esse é o nível sistêmico. O sistema digestório, por exemplo, envolve a boca, o esôfago, o estômago, os intestinos, todos trabalhando juntos com um objetivo em comum. No total, são 11 sistemas principais no corpo. Vamos dar uma olhada rápida em alguns deles? Começando pela nossa estrutura, o sistema esquelético. Ele dá suporte, protege nossos órgãos e é a base para o movimento. E olha que curioso, um bebê nasce com cerca de 300 ossos, mas um adulto tem 206. É que muitos deles se fundem enquanto a gente cresce. Em seguida, o sistema muscular é o motor do nosso corpo.
São mais de 600 músculos que nos permitem mover, manter a postura e até nos aquecer. E o mais forte deles, proporcionalmente ao tamanho, é o masseter, esse músculo aqui da mandíbula. E quem comanda tudo isso? O sistema nervoso. É a nossa central de controle. Cérebro, medula, nervos, tudo conectado. Os sinais elétricos que correm por aqui podem viajar a mais de 400 quilômetros por hora. É mais rápido que um carro de Fórmula 1. E claro, o sistema digestório, a nossa usina de energia. Ele pega o que a gente come e transforma em combustível. Para ter uma ideia, só o intestino delgado de um adulto, se fosse esticado, passaria dos 6 metros de comprimento. Impressionante, né? E finalmente, depois de subir todos esses degraus, a gente chega ao topo da nossa escada de organização. Juntamos todos os sistemas, todas as peças, e o que temos? A história completa. Esse é o nível organísmico, é o livro inteiro. Todas as letras, palavras, frases, parágrafos e capítulos, que são os sistemas funcionando juntos, em harmonia. É isso que forma o organismo total, um ser humano vivo, completo e funcional. Mas, para que toda essa organização tão complexa, qual é o grande objetivo disso tudo? A resposta está numa palavra: homeostásia, que nada mais é do que a busca constante por equilíbrio. É a capacidade do corpo de manter o seu ambiente interno estável, mesmo que o mundo lá fora esteja uma loucura. É isso que nos mantém vivos. Ao olhar para essa jornada toda, desde um simples átomo até um organismo completo, fica uma reflexão, né? Nessa organização tão elegante, tão precisa do corpo humano, o que é mais surpreendente? A simplicidade das peças que nos formam ou a incrível complexidade do resultado final?